Olá, meu nome é Gabriela, esse é meu primeiro vídeo e eu não tenho pretensão nenhuma de ser youtuber ou de ter um canal famoso. Eu só sou uma pessoa aprendendo a viver, querendo aprender a viver, e nesses últimos tempos eu tenho aprendido muitas coisas. E pra mim, aprender pra mim mesmo não faz sentido. Então, o que eu quero através desse canal, desses vídeos, é ensinar um pouco daquilo que eu tenho aprendido, dividir aquilo que eu tenho aprendido para que outras pessoas também entendam um pouquinho mais. E eu quero começar falando sobre uma coisa que há muitos anos Deus bate de frente comigo, que há muitos anos vem e me confronta muito. Há muitos anos é algo que me tira do entendimento de tudo que eu já aprendi e fala, meu Deus, o que é isso? Como é isso? E é sobre a graça. Eu fiz até uma tatuagem há uns 4 anos, é Romanos 5, que foi uma das primeiras passagens que eu olhei e eu falei, meu, que tipo de amor é esse? Que é isso? É muito além do que humanamente já me apresentaram. E graça quer dizer favor merecido. E Deus, ele é um cara incrível em fazer as coisas que a gente não merece, se apresentar e nos entregar as coisas por algo que a gente não fez e nem pode fazer. Hoje, especificamente, eu quero falar sobre a multiforme graça de Deus. E porque eu tenho aprendido a conhecer um Deus muito único, sabe? Que ele nos ama de uma maneira exclusiva, né? A gente pode parecer com alguém, a gente pode falar como alguém, a gente pode se vestir como alguém, a gente pode ter as mesmas sentenças e a mesma família e o mesmo histórico que outras pessoas, e ainda assim a forma que Deus trabalha nas nossas vidas, ela é única e exclusiva. Bom, então vamos lá. Deixa eu começar a falar um pouquinho de como eu sou. Porque a gente se relaciona com Deus baseado naquilo que a gente é e baseado naquilo que a gente aprendeu. Então, eu, Gabriela, sou muito metódica com tudo que eu faço. Eu sou a menina das regras. Então, eu sempre gostei de saber quais eram as regras e ser muito perfeita e metódica naquilo, para que dê certo, para que eu chegue naquilo, para que os outros me aceitem, para que seja incrível. Então, esse é o cenário em que eu conheci a graça de Deus. E aí, eu comecei a achar que eu ia ser curada e transformada como as outras pessoas eram. Eu achava que se eu orasse, se eu jejuasse, se eu lesse 1 milhão de vezes a Bíblia, se eu fizesse oração de manhã, de tarde e de noite, eu ia ser curada, eu ia ser transformada, eu ia viver os meus milagres, eu ia viver as promessas que eu esperava, que eu desejava. E aí, eu comecei a ver todo mundo vivendo e eu não. E aí eu comecei a me frustrar muito, porque eu falava, meu, tá, eu tô fazendo. E também tinha uma cobrança de fora, né? Porque as pessoas também esperam. Então, se você não tá vivendo, se você não tá sendo transformada, meu, você não tá orando direito. Você tá lendo pouca Bíblia. Você não tá jejuando. Sério, você tá em pecado, deve ser. Você tá em pecado porque você não tá vivendo. E aí eu comecei a questionar muito eu mesma, sabe? Será que eu tô orando pouco? Será que eu tô fazendo algo errado com Deus? Será que não tá rolando? Só que aí o Espírito Santo me fez entender que a maneira que ele trabalha não é a maneira que ele trabalhou no coleguinha, mesmo que seja a mesma história, mesmo que seja a mesma questão, não é do mesmo jeito. Porque Deus fez cada um de nós individuais. E ele é tão incrível, ele é onipotente, meu. Ele tem poder para realizar todas as coisas. E ele não faz do mesmo jeito. O amor dele se renova, o jeito dele se renova. Então ele faz especificamente para cada um de nós. A maneira que Deus vai fazer comigo não é a mesma. Então eu não posso criar essa expectativa em mim pelo que aconteceu no outro, mas também não posso criar essa expectativa em Deus, porque eu limito aquilo que ele pode fazer, eu limito aquilo que ele quer fazer, eu limito a obra de Deus em mim e na forma que eu reconheço ele. Porque a gente é muito limitado na forma que a gente conhece Deus. Então eu não posso chegar no coleguinha e falar, querido, você não tá orando, porque você não tá vivendo. E isso me faz lembrar de Jó. E uma das passagens que mais me constrange, eu acho
né, Jó muito chatinho também, né? Ele é tipo a gente, ficou reclamando o tempo inteiro, mas ele não saiu da posição dele. Só que a questão é, quando chegou no final, né, e tem aquela, eu gosto dos últimos capítulos, porque tem Deus se apresentando pra Jó. Fala, Jó, eu sou cara, sou eu que faço céu, terra, mar, fui eu que criei tudo, fui eu que criei você, fui eu que criei as folhinhas, eu tenho poder, cara, você tá entendendo que eu tenho poder? Aí Jó vira pra Deus e fala, Deus, o Senhor sabe todas as coisas, né? E aí Deus voltou pra Jó e falou, querido, não é isso. Você tá entendendo que eu tenho poder pra fazer isso, pra fazer aquilo outro, pra fazer... E aí no final Jó fala, Deus, é verdade, eu não te conheço necessário. Eu não conheço o teu poder. Eu não conheço quem o Senhor é. Mas agora os meus olhos te veem e eu sei que o Senhor pode. Eu sei que o Senhor pode fazer do jeito que o Senhor quiser. E Jó é a maior representação disso pra mim, sabe? Da multiforme graça de Deus. Porque Jó era um cara íntegro, né? Ele não deixou de seguir as regras, ele não deixou de fazer o que tinha que fazer, o que todo mundo tinha expectativa, né? O que a religiosidade determinava. Jó era um cara que tinha relacionamento com Deus. Então ele não estava vivendo as coisas que ele estava vivendo por estar pagando um preço. Ele estava vivendo as coisas que ele estava vivendo porque tinha um propósito de Deus. E aí ele foi julgado, ele foi... Os amigos dele abandonaram, os amigos apontaram o dedo, Jó, você é um cara pecador, não é possível. Mas Jó continuou orando pelas pessoas, porque ele sabia que a maneira que Deus estava fazendo na vida dele era única. Ele falava, Deus, eu não sei como é, mas vai acontecer, né? E no final Deus restituiu todas as coisas para Jó. E a questão é, o quanto a gente está deixando de viver milagre, porque a gente enxerga a graça de Deus como uma expectativa humana. Ou o quanto a gente está ferindo o outro, achando que ele está vivendo ou deixando de viver alguma coisa por quem a gente é. A graça, ela é um favor imerecido. Então, se a graça é um favor imerecido, não tem a ver com nada que eu faço nem de certo nem de errado. Tem a ver com quem Deus é. Ele vai continuar fazendo, ele vai continuar operando, independente de quem eu sou e do que eu faço. Não é sobre agradar a Deus, mas é sobre ser filho. E isso gera um pensamento muito mais profundo. Mas a questão agora é, eu não quero ser limitada no que Deus pode fazer na minha vida por uma expectativa humana. Porque a gente entende o amor e a graça baseado naquilo que a gente conhece. E a gente conhece um amor humano. O amor humano, ele é limitado. Mas eu acho que ter expectativa que Deus pode todas as coisas e que Ele quer nos amar e nos abençoar, e Ele é o cara que desenhou cada detalhe do mundo e cada detalhe de quem nós somos, cada detalhe dos nossos cérebros, do nosso corpo. Então a gente entende que não importa qual é o tamanho do BO, que não importa aquilo que eu consigo e aquilo que eu não consigo fazer, existe a multiforme graça de Deus. E a versão da história dele para minha vida é só minha. A versão da história dele para sua vida é só sua. Então, que a gente permita que Deus faça do jeito dele, da maneira dele, na hora dele, sem cobrar nada de nós mesmos, sem cobrar nada dos outros, mas entendendo que Deus tem um propósito e é um propósito de amor. Eu quero terminar esse vídeo da maneira que eu mais aprendo sobre Deus, da maneira que eu mais tenho experiências com Ele, que é através do louvor. E tem um louvor que tá famosinho aí, tem várias bandas que já gravaram, que chama Eu Também, ou 100 bilhões. E no final tem uma frase que fala, ao teu falar, milhões de falhas deixam de existir. E eu acho que a questão é essa. Não é sobre a gente, não é sobre o que a gente faz, mas é sobre Ele, é sobre o poder dEle, é sobre a voz dEle, é sobre o amor dEle. Então, no final fica tudo bem. E ao teu falar